Meus amados, abram a sua Bíblia para a glória de Deus. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. Versículo de número 14 e diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha e participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegou por fim o que tinha recebido 1 talento. Disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe será tirado, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Queira se assentar no nome de Jesus. Jesus, contando essas parábolas aos seus discípulos, aqueles a quais estavam presentes, já chegando próximo do seu cumprimento ministerial terreno, o texto sagrado demonstra que Jesus usava dessas alegorias para poder compartilhar do conhecimento, do entendimento das coisas espirituais, das verdades morais que ele queria atribuir no coração daqueles que estavam ali ouvindo. E assim sabemos que diante de algumas parábolas, os seus discípulos, pessoas a quais estavam ouvindo, não tinham muitas das vezes a compreensão, tanto que algumas parábolas ele dava o discernimento, ele trazia a mensagem uma forma mais clara, mais direta, para que eles pudessem ter a absolvição do que o Senhor estava tratando. Alegoria estas da linguagem do momento presente, para que eles pudessem ter a compreensão de fato o que Deus estava falando. Quando o Senhor estava colocando diante deles, naquela mensagem,
talentos, senhor, servos. Eles tinham noção do que significava tudo isso. Eles tinham compreensão dessa formação que o Senhor estava confiando aos vossos ouvidos. Mas, muitas das vezes, eles não tinham compreensão, pois uma verdade espiritual estava se revelando. Verdade esta que mostra trevas, uma sentença, uma condenação para aquele a qual foi mau, aquele qual foi negligente. O texto sagrado diz que o Senhor, pela sua bondade, estava falando também não somente do mal, mas sim de dois que foi, graças ao bom Deus, inteligente, tiveram a compreensão, a sabedoria daquilo a qual iria fazer com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Às vezes, as pessoas não têm a compreensão do talento que o Senhor atribuiu na sua vida e o que eles são capazes de realizar, de fazer para o seu Senhor que lhe chamou, que lhe confiou esses talentos. E o pessimismo, ou quem sabe, o sentimento de incredulidade, ou para alguns, uma incapacidade que ele possa sentir no seu coração, impedem de eles enxergarem o talento, de eles colocarem em prática o talento e dar frutos e multiplicar na presença deste seu Senhor. Como nós vimos em dias anteriores, numa mensagem que Deus confiou na minha vida, falando a respeito da frutificação, da multiplicação. Deus nos fez seres para multiplicar, para frutificar. Então não adianta nós se colocarmos numa posição inferior, dizendo que não somos capazes ou que nós não podemos prosperar, multiplicar, frutificar. Deus confiou na minha e na tua vida essa capacidade. E o texto fala aqui de talentos. Talento este que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Uma coisa é o Senhor olhar para os seus servos e distribuir segundo a sua capacidade. Para alguns, eles colocam como acepção de pessoa. Por que tantas pessoas vivem isso? Por que tantas pessoas alcançaram aquilo? Por que tantas pessoas desfrutam de outras coisas mais? E eu vivendo isso aqui que eu estou vivendo, eu passando por tudo isso, porque eu tenho necessidade disso, porque eu sinto falta daquilo. Você quer às vezes culpar o seu Senhor, mas descansa o seu coração, porque o Deus que te formou, desde o ventre da tua mãe, Ele sabe a sua capacidade. Mas sabendo da tua capacidade e confiando nas tuas mãos o talento propício, isso não quer dizer que Ele está falando ao teu coração que você não é digno ou capaz de prosperar, de multiplicar, de frutificar. Muito pelo contrário, é que Deus, sondando o teu ser, vendo como está o teu dia, a tua vida, Ele viu a capacidade e até onde você é capaz de ir. E mesmo assim, Deus confiando a um 5, a outro 2, a outro 1, todos receberam. Nenhum poderia dizer: o meu Senhor olhou para mim, disse a minha capacidade, mas eu não recebi nenhum. Não, muito pelo contrário. O Senhor olhou, viu os seus servos e lhe confiou os seus talentos. Talentos estes que todos a quais estavam ali receberam. Então eu quero dizer algo de Deus para o teu coração. É você que muitas das vezes não tem enxergado a capacidade que Deus do alto céu já enxergou na tua vida. E não adianta você culpar a Deus. Há uma capacidade em você, há um intelecto sobre você, há um entendimento sobre você, há uma ferramenta nas tuas mãos, há uma graça do céu liberada sobre a tua vida. Alguns têm muitos, sim, alguns têm poucos, tudo bem, mas algo do céu você também tem. Algo divino do céu o Senhor confiou nas tuas mãos, na tua vida.
mas às vezes não enxergamos, ou não temos o entendimento da capacidade que Deus nos outorgou, que Deus nos confiou. O que tinha 5, multiplicou. E quando o Senhor retornou, pediu a eles, e eles se apresentaram, e apresentar o que tinha 5, apresentou o que a sua capacidade pôde entregar para o seu Senhor. Olha, tem aqui mais 5. Chegou o segundo, que tinha recebido 2 talentos, e o segundo, se apresentando diante do seu Senhor, recebeu também a mesma resposta, o mesmo galardão. Ou seja, não importa o que o Senhor confiou nas tuas mãos, a capacidade que Ele viu e os talentos que Ele lhe confiou. O que tinha 5, tornou dar mais 5. O que tinha 2, tornou dar mais 2. Mas a recompensa, o galardão, aleluia, foi o mesmo para ambos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje, pela bondade e misericórdia divina, eu sou pastor dessa casa de oração. Hoje, temos obreiros aqui neste lugar, mas o galardão que eu estou lutando para receber é o mesmo que você, que aceitou Jesus no dia anterior. O galardão que eu estou lutando para alcançar é o mesmo que muitos estão lutando para também chegar na presença de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que eu quero afirmar para o teu coração: o alvo é único, o lugar onde nós devemos chegar é único. O que Deus confiou nas tuas mãos também é único e é para você. O que você tem que entender, o que Deus entregou nas tuas mãos, Ele está confiando para poder lhe entregar o mesmo galardão, a mesma recompensa. Por isso, eu quero afirmar hoje para a tua vida: tem uma capacitação e um talento do céu sobre a tua vida. Quem pode enxergar isso em nome de Jesus? Então repita comigo: eu tenho capacidade, eu tenho talentos, eu fui chamado para multiplicar, eu fui chamado para frutificar. Agora eu te pergunto: cadê? 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 Mas também entre os 3 servos, 2 que receberam a capacidade que o Senhor lhe confiou, que multiplicaram na presença do seu Senhor, apresentando no seu retorno, existiu um que diante da sua capacidade, Deus ainda confiou um talento. E este talento ao qual Deus confiou nas suas mãos, infelizmente, ele foi negligente. Por quê, pastor? Porque diante desse talento que o Senhor confiou nas suas mãos, ele fez uma dedução no seu entendimento, no seu coração. Ele disse: sei quem é o meu Senhor, severo, com dura cerviz de coração, sei quem Ele é. E se eu perder isso que Ele me deu, a cobrança será terrível. Vou abrir o buraco. Enterrou o talento. Quando o seu Senhor se apresentou, na sua percepção ele: opa, reprovado não serei. Desenterrou o talento e apresentou. E o galardão, a recompensa que os 2 primeiros receberam, este não recebeu. Pastor, mas este servo, ele não perdeu o talento. O talento estava sobre ele. Porque aquilo que o seu Senhor dá, aleluia, Ele não revoga. Aquilo que o Senhor concede, Ele não toma de volta. Deus não é homem, irmão. Deus, Ele não pode ir contra a sua palavra. O que Ele te deu, o que Ele te entregou, o que Ele confiou nas tuas mãos, é para você.
é para você. Mas aquele servo recebeu uma outra resposta, que me preocupa, que chama minha atenção, e que é o que eu quero ministrar hoje ao teu coração nesta manhã. Porque nesse diálogo mostra algumas verdades que nós temos que se atentar diante delas, para que nós não venhamos sofrer o mesmo dano, o mesmo peso e a mesma consequência que esse servo. Porque um Deus que nos sonda, que nos conhece, que nos formou, que sabe da nossa capacidade, que mesmo sabendo nós falhos, frágeis, pecadores, esse nosso Senhor confiou ainda um talento na nossa vida. Mesmo as pessoas não dando a mínima, não colocando expectativa, não acreditando no potencial, no talento que Deus te entregou, Ele ainda acreditou em você. Ele ainda investiu em você. Mas pastor, um tem 5, outro teve 2, ele só me deu 1. Porque entre milhares e milhares, ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em você. Mas aquele que está lá no céu, seja muito ou seja pouco, uma capacidade Ele nos entregou. Um talento Ele te concedeu. Aleluia. Mesmo não sendo merecedores, algo do céu, o Senhor nos confiou. Glória a Jesus. E aquele servo demonstra uma coisa. Ele começa a se justificar. E na sua justificativa ele declara: eu sei quem o Senhor é, homem severo. E o Senhor responde a ele: mesmo sabendo quem eu sou, severo como você disse, que colho onde eu não plantei, que arranco aquilo que... É isso que eu sou? Você sabendo de tudo isso, ainda enterrou, olhou para baixo, olhou para a terra, e aquilo que veio do céu você jogou para baixo, jogou para a terra. Aquilo que veio das minhas mãos, você cavou e enterrou. Quando o servo enterra, ele não está demonstrando apenas o medo, o receio. Por quê? Primeiro, ele demonstrou que de fato, ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia aquele que lhe confiou o talento. Em contrapartida, aquele que confiou o talento, sabendo da sua capacidade limitada, mínima, ainda lhe deu um talento. Mas aquele que recebeu o talento, na sua justificativa, demonstrou que não conhecia o seu Senhor. Começou a justificar. Eu sei quem o Senhor é. E na verdade ele não sabia quem o Senhor era. Porque quem sabia quem o Senhor era, e quando recebeu os talentos nas suas mãos, o texto sagrado diz que depressa foram multiplicar. Que depressa foi dar frutos. Mas aquele que recebeu apenas um, na justificativa, demonstrou que realmente não tinha um relacionamento, não tinha uma troca. E quem não tem relacionamento, quem não tem uma troca com aquele que é o dono do talento, não tem como multiplicar. O seu refúgio sabe o que é? Com medo, receio, dúvida, pavor, é enterrar o talento. É matar o talento. Vou lá mandar aí. Porque abrir a terra, cavar uma cova e lançar o talento lá dentro, é a mesma coisa de demonstrar o seguinte: é um culto fúnebre, é um enterro. Morreu, está sendo enterrado. A Bíblia diz: enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Mas quando esse fôlego de vida, esse sopro é tirado, veio a morte, segue o juízo.
Então ele enterrando o talento, lançando sobre terra, ele está matando o que Deus confiou nas suas mãos. E ele declarou que tudo isso ele fez por medo, por receio. O que me chama a atenção, evangelista Ricardo, é que muitas das vezes nós estamos propícios a se colocar nessa posição de não conhecer a quem nós estamos servindo, ao ponto de não enxergar o talento que ele nos confiou, ou enxergando, mesmo assim, começamos a enterrar. Mas ele virá. Ele não está voltando, ele virá. Porque quando ele voltar, ele voltou e acabou. Então, Jesus está voltando, ele voltará. E quando ele vir o talento que ele confiou na tua vida, o que você tem feito? O que você tem realizado? Será que eu e você temos permitido que a luta do momento presente tem dado um entendimento ao nosso coração que é melhor nós abrir um buraco, enterrar e esperar para ver o que vai dar no dia final? Será que nós estamos às vezes demonstrando que conhecemos, que sabemos quem é esse Senhor, e na prática estamos tão longe dele que não conseguimos enxergar o talento que ele nos confiou, o potencial que há dentro de nós, a capacitação que lá atrás ele já enxergou e já viu na nossa vida? Não enterre o que Deus te deu, mas não somente não enterre, conheça o seu Senhor. Está faltando relacionamento com Deus, está faltando intimidade com o seu Senhor, porque quem conhece, multiplica. Quem conhece não perde tempo. Aleluia. Quem conhece, vai fazer. E o seu Senhor, que conhecia a sua capacidade, e não aceitou a desculpa, sabe o que ele também respondeu? Ele disse: negligente e preguiçoso. Não adianta você demonstrar quem eu sou, falar quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso, porque eu sei muito bem que isso aí é uma desculpa tua. Eu sei que é uma justificativa tua. E sabe por causa dessa justificativa? Sabe a causa da justificativa? A negligência e a preguiça. Quarta-feira, o Senhor espera na tua alma, tua vida aqui neste lugar. Ou quem sabe você que está nos assistindo, você onde você congrega, você está indo onde o Senhor te confiou, para você buscar a presença dEle, para você adorar o nome dEle, para você fazer a vontade dEle. E onde nós estamos? Cansado pelo trabalho, cansado pelo dia que passamos. Pastor, cuidado. Sim, eu tomo cuidado, irmão. Eu não sou louco, leviano, não quero colocar um jugo sobre a tua vida que nem eu nem você somos capazes de carregar. Mas não é para minha vanglória, nem minha soberba não, irmãos. O reino de Deus requer sacrifício, renúncia, esforço. E tem coisas que não podemos deixar para amanhã, tem que se fazer hoje. Hoje. Na mesma hora que recebeu 5, saiu para multiplicar. E o Senhor tem te aguardado para ver os frutos da obra das tuas mãos. E o texto declara que a negligência e a preguiça fez com que ele enterrasse. Mas o interessante é que eu não acho que quem se serve infiel, imprudente, negligente, preguiçoso, ele estava querendo ludibriar o seu Senhor. Ele não estava. Eu acredito que ele confiou naquilo que saiu da sua boca. Realmente ele acreditava que o seu Senhor era severo, sim. Ele pode ter tido medo, sim. Mas isso não poderia ser o opositor da obra de Deus na sua vida. E eu lhe pergunto, e não precisa me responder: será que
os talentos a qual o Senhor confiou na tua vida, seja muito ou seja pouco, não está multiplicando, prosperando, porque você não sabe quem o Senhor é? Ou porque a negligência e a preguiça têm dominado o meu e o teu ser? Porque sabemos, irmãos, o que nós precisamos fazer, e às vezes não fazemos. Nós sabemos muito bem o que Deus espera de cada um de nós. Sabe por que eu estou feliz com essa mensagem? Porque ela está cortando aí, mas está cortando aqui, ó. Porque eu creio num tempo de multiplicação na nossa vida. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Mas tem 2 pontos aqui: negligência, preguiça, falta de vontade, ser vencido por algumas coisas a quais podemos estar enfrentando. Eu não vou porque eu estou cansado. Não farei porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tomemos cuidado, porque de repente Deus confiou na tua vida o talento da intercessão, da oração. E esse talento, irmãos, não é muito visível ao olhar humano. Mas aqui foi uma pessoa que aprendeu a servir ao Senhor na oração. Quantos livramentos Deus confiou na minha família? Aleluia. E eu lá sozinho, com meus companheiros em oração. E Deus levantando o seu servo, o seu profeta, e dizia: hoje eu estou dando livramento para aquele. Hoje eu estou fechando na cova sobre a vida dele. E aquele que recebeu o livramento nem sabia que a mão do Altíssimo estava sendo movida por causa de um joelho que tinha se dobrado. Quantas das vezes, amigos, pessoas que cresceram comigo, não entendiam a renúncia, e porque todos os dias estavam descendo para buscar a presença de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o céu se abria, Deus se revelava, Deus dava o livramento, Deus dava saúde, Deus fechava o olhar do adversário para não ceifar a vida, por causa da ferramenta do talento da oração. Ei, ninguém te vê, ninguém te olha, ninguém te dá um galardão, uma recompensa, mas não deixa de usar o talento que Deus te confiou. A recompensa não vem de homens, como foi falado na sexta-feira. O galardão não vem de homens, como nós falamos aqui na sexta-feira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, enxerga. Tira aí desse buraco. O talento ainda não morreu, está aí dentro de você. Traz resistência, põe em prática, multiplica. Deus confiou na tua vida. Não seja negligente. Não seja negligente. Não fala que não é perfeito. Quem te disse que esse talento não é perfeito? Quem te disse que esse talento não é poderoso para multiplicar? Olha as vidas aí perecendo. Olha aí as vidas morrendo. Olha quantas ferramentas, quantas oportunidades e proporções que Deus concede todos os dias. E você não reconhecer o talento que Deus te deu. É apenas um. Mas esse talento não é capaz. Esse talento aí não tem galardão, não tem recompensa. As pessoas não reconhecem, as pessoas não enxergam. Se nem você está enxergando, quem dirá os outros? Não espere o reconhecimento humano. Não espere o aplauso do homem. Faça aquilo que Deus te confiou. Pegue este talento, honre este talento, multiplique esse talento e deixe Deus honrar você nessa terra. Espero eu que você às vezes não tenha tido experiência, não tenha visto os talentos sendo multiplicados, frutificado na tua vida.
Que não seja pela falta de comunhão. Que não seja por falta de entendimento de quem é o seu Senhor que você serve. Mas infelizmente sabemos que é isso que ocorre. Porque se nós sabemos quem é esse Senhor que nós estamos servindo, nós não desperdiçamos oportunidades. Estava trabalhando, entrou um casal. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo não. Estou em experiência ainda. Tem câmera. Pessoas na minha volta que não têm um entendimento. Está lotado aqui. E Deus, abre a tua boca. E Deus falou para o servo dele: meu filho, sei da tua vida, e a minha mão está estendida sobre a tua. Estou eu te curando, sim. Essa enfermidade não será para a morte. E não somente te curo, visito aquele que você ama, pois o filho que tu ama, eu vou fazer minha obra por completo. E a serva de Deus começou a chorar. E ele segurou nas minhas mãos, chorando, e disse: acabei de sair de uma reunião. Vim para São Paulo diante do diagnóstico que recebi. Mas nessa reunião, nessa noite, Deus falou comigo essas mesmas palavras. E eu só estou aqui porque o pneu do carro furou. O freio falhou. E eu precisava trocar este carro para poder seguir viagem. Mas agora estou entendendo. É o Deus de confirmação chegando na minha vida, para me dar certeza e a garantia da minha vitória. Quem pode glorificar Jesus? Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque não importa o horário, o lugar, aonde, mas importa nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus e ver o Senhor agindo. Porque eu decidi no meu coração, eu quero ver os frutos. Como nós podemos propagar que servimos a Ele e não temos os frutos? Não temos experiência, não temos vivência. Aleluia. Eu não posso me permitir servir esse meu Deus e ter uma vida íntegra, viva na presença dEle. Eu não posso. Eu não posso. Essa semana uma serva de Deus alegou minha alma. Porque eu falei, Senhor, na tua casa tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter testemunho. Cadê Jesus? Quando o evangelista Ricardo, para essa semana, falou assim: cadê o testemunho da igreja? Eu falei, Jesus, eu sei que tem. Não somente os de fora, aqui tem que ter também. Aí fui fazer uma visita para uma serva de Deus que foi fazer uma cirurgia. E ela aumentou a minha fé no meu coração. Sofrendo de um mal, de um dano, ela vai dar testemunho aqui. Durante muito tempo, de anos. E ela, pastor, depois daquela oração, o Senhor Jesus me curou. Eu não sofri mais daquele dano. Até hoje, Senhor. Até hoje, Senhor. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Será que eu e você sabemos quem Ele é? Agora eu te pergunto: cadê o talento que Ele te deu? Será que através dessa mensagem você consegue enxergar o que Ele atribuiu na tua vida? Cadê o talento? Tudo que Deus fala comigo eu creio, irmão, tomo posse. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Deus já te usou algumas vezes para falar comigo sobre esse dom de curar. Até hoje eu não esqueci. E eu preciso estar em intimidade, em comunhão com o meu Senhor, para entender quando e que forma e que maneira Ele quer agir e quer atuar. Como eu disse na nossa festividade, que festividade é essa que não tem libertação, que não tem salvação, que não tem transformação? Fazer festa para crente?
igreja, eclésia, chamados para fora, é um objetivo, é um propósito. Você adentra aqui, é tratado aqui, para sair por estas portas e ver os frutos. E ver os frutos. Ou vai deixar a negligência te dominar? Ou vai deixar a preguiça te vencer? Ou vai deixar a luta do momento presente acabar com o propósito de Deus na sua vida? Se coloca de pé no nome de Jesus. Teve um homem que foi sido vencido. E ele, confiando tanto no talento que Deus confiou na sua vida, ele caiu também num erro. Ele caiu num erro. Porque uma coisa é a gente não reconhecer, ser negligente, ou até mesmo preguiçoso, como diz o texto. Outra coisa é a gente confiar tanto no talento que Deus nos confiou e se colocar numa posição que o talento não nos leva. O talento é para servir, para multiplicar, não para nós sermos alguma coisa. Você não é algo por causa do talento. Você não é o que é por causa do talento. Você é porque é, porque teve alguém que te escolheu, que te chamou. Não é o talento que faz você ser ou receber uma identificação de que o Senhor Jesus quer que você seja. Não é o talento. Porque também tem pessoas que usufruem do talento que Deus lhe confiou para ganhos próprios, para o seu bel prazer, para se colocar num lugar, num patamar que é somente do dono do talento. O talento está sobre a tua vida para você servir. O que Deus te confiou na tua vida é para você multiplicar. A tradução do texto diz que é dinheiro, ao ponto de colocar na mão dos banqueiros e dos juros apresentar ao seu Senhor. E a respeito das suas finanças? O que você tem feito? Deus sabe da minha vida, Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Mas se não é fiel no pouco, como no mundo Ele vai nos colocar? Não adianta fazer biquinho, chorar, colocar Deus contra a parede, nada vai acontecer. Deus não é levado pela nossa birra. O que manda é a nossa fidelidade. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Seja fiel na porta, que sobre muito te colocarei na nave da igreja. Seja fiel na nave da igreja, no serviço, sobre muito te colocarei no altar. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Nós somos fiéis às vezes no pouco, irmão. Como queremos chegar e galgar lugares que vai exigir mais de cada um de nós. Mas hoje eu te convido a se despertar. Hoje eu te convido a você enxergar. E você dizer assim: Senhor, eu sei quem eu sou servo. Reconheço quem o Senhor é, Deus. E eu te digo hoje, Jesus, o talento que está sobre a minha vida vai multiplicar. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Fala comigo, vai multiplicar. Pode contar comigo, Jesus, vai multiplicar. Aleluia. Se eu toco, eu vou tocar mais ainda. Aleluia. Se eu canto, eu vou cantar melhor ainda. Porque se não for na afinação, vai na unção, vai na graça, vai na entrega, vai na renúncia. Mas o que eu vou multiplicar, eu vou multiplicar.